Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Roberta, idade 30 anos, profissão cantora. Na época, eu estava trabalhando em bares, né? Então, eu cantava também em formaturas, festas de casamento, mas o que eu tinha fixo eram os bares. Sobre essa questão de homem, eu já nem colocava mais na minha cabeça, já não tinha mais esperança de nada, já não tentava nada e se aparecia alguma coisa eu também negava. E foi muito estranho que, assim, um dia normal, né? Uma noite normal, na verdade, de rotina. E depois que eu acabei de cantar, chegou pra mim uma cesta gigante de chocolate. E ninguém sabia me falar quem que tinha entregado, né? Tava como admirador secreto, mas no cartão a pessoa que escreveu tinha colocado o meu nome inteiro. Então, na minha cabeça, era alguém que eu conhecia, porque sabia o meu nome completo. Depois de 2 dias, que eu já tava esquecendo o negócio da cesta de chocolate, me chegaram flores com a identificação de que era a mesma pessoa, sem identificação, de novo com o meu nome inteiro. Eu falei, é pegadinha, o pessoal daqui tá querendo gravar pra, não sei, ver minha cara, me enganar. Não tava entendendo, não tava confiando em nada, mas enfim, acessou ali, né, aquele ponto de que toda mulher, no fundo, sonha em ganhar e ter. Nesse dia, na madrugada, né, que foi a hora que eu acabei o show do bar, eu abri o meu Instagram e tinha lá, assim, mais de 50 curtidas de um perfil de um árabe. E, na verdade, todas as minhas fotos. Ele curtiu todas as minhas fotos, sem exceção. Também, tanto faz como tanto fez pra mim. Passado uma semana, eu recebi flores em casa. Aí sim, eu falei, não, peraí, a pessoa tem o meu endereço. Quem que é? Como assim? E passou acho que uns 20, 30 minutos que eu tinha recebido essas flores, subiu uma notificação de mensagem no meu Instagram e a frase era a seguinte: você gostou das flores? E era do mesmo perfil do árabe que tinha curtido 50 vezes as minhas fotos. Eu falei, não, não é impossível. Como eu vou ter que responder? Como assim esse cara tem o meu endereço? Então, assim, aquele encantamento de estar recebendo, né, presentes que eu já tinha até em mente, alguns caras que teriam esse acesso a mim, virou meio que um filme de terror, porque era uma pessoa que eu não sabia, né, tava querendo ali, entrando numa intimidade grande. Eu mandei, né, mensagem, eu falei, oi, como assim? Do que você tá falando? Pra ver se de repente não era coincidência. E ele rapidamente me ligou de chamada de vídeo. Se apresentou, falou que já tinha ido no bar algumas vezes e que tinha me observado, me achado muito bonita. E eu nem agradeci, já fui entrando no assunto de que como você tem o meu endereço, né? E aí ele falou assim: "Ah, eu perguntei no bar e eles me passaram". Falei: "Ah, isso não é possível, né? Eu não dou essa autorização de passar o meu endereço para ninguém no bar". E aí ele falou: "Ah, mas com dinheiro isso é possível". Abdu, idade 36 anos, profissão investidor. E deu uma risadinha. Cabreira que eu estava, eu agradeci os presentes e disse para ele parar, que eu não me sentia muito bem. Para mim, isso suave e invasivo. E ele falou: "Nossa, desculpa, eu tô acostumado a tratar as mulheres assim. E aonde eu moro também, mas se isso tá te fazendo mal, desculpa, eu não vou fazer mais". Acabou aí. Só que não, né? Passando uma semana, ele me mandou mensagem de novo, avisando que ia no bar, que ia me assistir. E eu li, visualizei e nem respondi. Ele realmente foi. No final, eu comecei a receber um monte de mensagens, na verdade, de vídeos que ele tinha gravado meu cantando. E eu respondi de novo o que tá acontecendo e ele falou: "Olha,
Eu não sei se eu te expliquei direito, mas eu sou um admirador secreto seu. Eu te admiro há muito tempo e faz muito tempo que eu tô criando coragem de entrar em contato com você e falar com você. Eu realmente te acho uma mulher incrível e maravilhosa e queria ter a oportunidade de ter pelo menos um contato. E me ligou. Nessa ligação, a gente ficou mais ou menos umas 2 ou 3 horas conversando sobre várias coisas no vídeo. Simplesmente o assunto fluía, fluía, fluía. A gente perdeu a noção do tempo. Já era de madrugada, eu madruguei mais ainda, praticamente não dormi. E pela química que rolou ali, eu aceitei um encontro com ele. Fiquei cabreira nesse encontro, porque quando eu cheguei lá, ele fez questão de mostrar que a tela do celular dele era uma foto minha. E começou a me mostrar o que ele escutava, que na verdade eram músicas que eu tinha produzido quando eu tava tentando essa coisa, na época de que tinha CD ainda, sabe? E que tava na internet, mas você tinha que fazer uma puta busca pra achar. E que ele tava lá, olha, eu tô escutando suas músicas e não sei o quê. E aí, sabe, ele tinha gravado minha voz também no dia do bar. Falei, tipo assim, né, um pouco obsessivo demais. Só que na hora eu não percebi, na hora eu achei bonito. Eu achei, tipo, ai, o cara tá gamadão em mim. E aí começaram interações, a gente não tinha se beijado, nem pegado na minha mão. Ele tinha. E começaram umas interações, né? Nesse jantar ele pediu o táxi pra me levar, pediu o táxi pra eu voltar. E aí eu lembro que na outra semana eu fiquei doente, né? E mandei pra ele, olha, vamos dar um tempinho de conversar, porque eu tô mal, preciso melhorar. E ele perguntou o que eu tinha, já queria mandar remédio, queria cuidar de mim, mandou mensagem de madrugada, foi de madrugada cuidar de mim, que eu tava com febre. E aparecia assim a hora que eu precisasse. Se eu falasse, ai, nossa, eu tô precisando de uma sacola assim, eu vou comprar amanhã. Aí antes de eu ir comprar, ele chegava com a sacola pra mim. Era nesse naipe. Como, né, eu dormia de madrugada, às vezes acordava assim bem cansada, ele começou a me buscar para tomar café da manhã, para não precisar fazer café da manhã. Tudo que ele podia agilizar ou me trazer um conforto, uma saúde mental, uma qualidade de vida melhor, ele começou a fazer assim e eu nem tinha beijado esse homem. Quando eu tava bem conectada, bem envolvida, a ponto de pensar que ali a coisa ia ser mais que um lance. Tinha que ser, né? Óbvio que eu não tinha perguntado se ele morava no Brasil, de onde que ele era, o que fazia. No encontro que a gente teve, ele só falou de mim. E aí, do nada, ele virou assim, mandou uma mensagem falando que ele tava indo, que assim, tinha minha falta e não sei o quê. E eu comecei a ler aquilo, eu falei, indo pra onde? Ué, mas indo do quê? Né? Ele, eu cheguei a comentar com você que eu não moro no Brasil, eu moro em Dubai. Aí eu falei, não, você não comentou. Não, eu comentei, eu falei, não, você não falou. E aí me bateu o desespero, que ele não morava no Brasil, não ia ter nenhuma oportunidade da gente continuar aquilo. E aí, junto com esse desespero, também me veio o desespero que a gente não tinha beijado, que a gente não tinha nada. Eu já quis marcar um encontro, a gente marcou um encontro. Nesse encontro, eu já taquei o beijo na boca dele loucamente. Fomos pra minha casa e nesse fogo todo, ele começou a me mostrar de primeira gostos peculiares que ele tinha. A gente tinha uma semana pra curtir e a gente curtiu essa semana da forma mais doida possível juntos. O primeiro gosto peculiar foi que a gente tava lá no Love, né? E aí, antes de ele chegar pra entrar, né, com a situação, ele virou pra mim e perguntou se tinha pasta de dente. Eu falei, assimilei dele estar com bafo, não entendi, porque a gente tava no meio do Love. Só que não, ele falou, eu posso ir pegar, pegou a pasta de dente e veio passar a pasta de dente em volta lá dentro da minha entrada antes dele colocar. E eu falei, meu, tipo assim, a sensação era como se fosse a sensação de um house, mas era uma coisa mais agressiva, assim. E aí depois ele ia lá e assoprava. Foi uma sensação diferente.
E aí a gente continuou tudo normal. No outro dia, ele não me veio com uma pasta de dente, ele já me veio preparado, mas com pimenta e chocolate. Chocolate com pimenta. Até aí, achei inovador, mas achei uma coisa normal. No último dia, antes dele ir viajar, a gente tava assim no auge. A nossa conexão era muito forte para a parte da atração, né, de fazer amor. E aí ele virou e falou assim: eu posso te pedir uma coisa que eu desejo muito fazer e nunca ninguém aceitou? Abri o olhão e falei: pode, bora lá. E aí ele falou que queria fazer xixi em mim. Ele não falou isso em qualquer lugar, tá? Ele tinha me alugado um hotel 5 estrelas maravilhoso, com uma puta de uma banheira, de tudo de vidro e brilho e não sei o que. Teve todo um tratamento, teve toda uma preparação de um tratamento antes pra eu não falar esse não, né? De tudo que ele comprou, que ele me deu, enfim, não dá. Se eu for descrever aqui, vai dar 1 hora de vídeo. E aí eu na banheira, ele pediu isso. Eu não pensei. O sim, ele já tava pra fora. De tudo que ele já tinha feito, que eu já tava assim. Sabe quando você responde o sim, que você nem sabe o que você tá sentindo mais? E aí me veio descendo aquele negócio quentinho. Pra ele foi um puta de um ó. Pra mim era só um negócio quente descendo em mim. E foi isso. Não foi no meu rosto, foi só no meu corpo. Relevei. Também vi como um fetiche. Eu achei que eu ia ficar com nojo, mas depois eu gostei. Tanto que ele repetiu. E depois ele foi embora. A gente só ficou conversando online. Depois de uns dias conversando com ele em Dubai, a gente começou a sofrer essa distância. E eu falei, meu, sei lá, não tem a possibilidade de você vir mais. E ele falou, cara, eu preciso te abrir, que eu não abri pra você, que na verdade não vai rolar essa possibilidade. Foi só uma fuga que eu tive, porque eu sou casado. Eu não tenho filhos, eu sou casado, e o meu casamento tá pra acabar de tão ruim que está, porque na verdade foi um casamento onde o objetivo e o contrato foi feito com o pai dela, que seria só para unir todo o dinheiro que a gente tem e que eu conseguisse cuidar disso e conseguisse lucrar e desenvolver mais para a família. E ela levou isso a sério, então não tem nenhum sentimento, a gente não faz amor, a não ser que seja com o objetivo de reprodução, de ter um filho, o que também não aconteceu ainda, então também deixa a família e todo mundo assim, pressionado, cobrando, e não existe relacionamento, não existe troca, não existe nada. O que eu passei com você aí no Brasil foi maravilhoso, eu queria viver isso todos os dias da minha vida, eu queria você aqui do meu lado. E aí ele foi falando tanto que eu nem... acabou perdendo o peso dele ser casado e não ter me contado. De tantas coisas que ele já colocou em cima, que pra mim já parecia um casamento destruído, e de como ele tinha se envolvido comigo a ponto de achar que já estaria até fazendo essa troca. A coisa começou a ficar tão louca que a gente fazia chamada de vídeo e às vezes eu escutava a voz da mulher, às vezes a mulher passava atrás e ela realmente não tava nem aí. Que ele tava conversando com uma mulher no vídeo, não tinha ataque, não tinha nada, ele não me escondia. Vários momentos ela apareceu, assim, não de me dar oi, lógico, no fundo, a voz, e tava tudo certo. Ele não parava, não mudava, continuava no love lá, na entonação da paquera, não tinha problema nenhum. Eu questionei de novo, mas assim, a parte de traição de outra pessoa não é importante pra ela? E aí ele respondeu assim, se o dinheiro do pai dela estiver subindo, não tem problema nenhum. Depois de alguns meses, a nossa conexão não foi diminuindo, ela foi aumentando. E ele me propôs casamento. E eu falei, como assim? Você já é casado?
E aí ele falou que, na verdade, ele queria que eu estivesse perto dele e que ele podia propor um contrato de união estável dentro do Islã, aonde eu ia conseguir pelo menos a documentação para ficar com ele lá em Dubai e a gente ia conseguir viver isso, porque a parte da esposa dele, da primeira, não tava nem aí. E ele só não separava mesmo para não dividir a parte dos negócios. Eu lembro de eu ter rido muito quando ele falou isso, porque eu jamais sairia do Brasil. Eu gosto, né? Tava gostando demais dele, mas eu me sinto segura, me sinto totalmente, assim, tá tudo certo na minha vida aqui, eu não faria isso. O luxo e Dubai não enchia os meus olhos, né? E a gente já tava nessa situação há uns 6 meses. Aí, então, ele falou, então vem viajar, fica um tempo aqui comigo. E aí eu falei, não, eu não tenho esse desejo. Aí ele ficou bem bravo. Aí ele ficou bravo. Ele parou de falar comigo por uns 2 meses. E depois ele voltou desesperado, falando que eu tava na cabeça dele, que eu tava nos sonhos dele, que eu tava em todas as ações que ele fazia, que a gente tinha que ficar junto. E eu falando, não, não vai dar, eu não vou mudar pra ir, não tem como, né? E em uma das noites que eu tava cantando no bar, eu tinha esse costume de voltar de madrugada, era perto da minha casa, não tinha problema nenhum. E eu estranhei que na rua, bem quando não tinha ninguém, chegou uma van bem escura, subiu na calçada a ponto de eu nem pensar que tava subindo, que tava na minha frente. E saiu um cara que parecia que tava com uma arma, eu não consegui prestar atenção. E ele veio pra cima de mim, ele ia me sequestrar, ele tava com um pano preto pra tacar na minha cara, ou pra me amarrar, eu não sei o que que era. Eu sei que tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui, né, eu tô descrevendo, então por isso tá devagar. Mas foi em questão de eu piscar o olho, desviar e sair correndo. No instinto, no reflexo. E eu corria, que eu não olhava pra trás. Mas eu lembro que o cara chegou a me tocar, chegou a colocar o pano preto em mim. Eu não sei como é que eu desviei e saí disso. Mas ele ia me jogar dentro da van, né? Eu fugi de um sequestro e o que mais me assustava ainda, na verdade não, o que ficou na minha cabeça é que o cara não atirou em mim. Por que ele não atirou em mim? Por que ele não tentou ir atrás comigo, de mim com a van? Eu fiquei um pouco assim em dúvida do que realmente tinha acontecido ali por causa disso. Mas isso me deixou com uma crise de pânico, me deixou em choque. No outro dia eu não conseguia sair, e aí eu já não conseguia trabalhar. E aí eu fui ficando com medo mesmo. Não sei se pode parecer pouco pra vocês, mas isso foi muito grande pra mim. A ponto de eu falar, né, com o Abdul e de ele falar, olha, é o Brasil, você não tem segurança, você falou que se sentia segura e a segurança que você vai ter comigo, você não vai ter em lugar nenhum. Eu já te falei, vem pra cá. Agora você vai passar aí tudo uma fase de cura até você entender o que aconteceu, até você perder o medo. Vem pra cá, você não vai sofrer isso aqui, vem pra cá. E depois de uma semana sem conseguir reagir sobre o que aconteceu comigo, eu resolvi ir pra Dubai. E fui. No primeiro dia, a gente já assinou o contrato de união estável. O Abdul achava melhor assim, porque aí a documentação e tudo ia sair rápido, não ia ter tempo de eu atrasar e correr o risco de ter que voltar para o Brasil. Ele não queria que eu voltasse de forma alguma. E a gente também não tinha uma casa, né? Ele tinha explicado que dentro das leis do Islã, tudo que a esposa dele recebia e vivia, eu tinha que viver igual. Mas não foi isso que aconteceu. Ele me colocou numa kitnet, uma coisa bem pequena, bem simples. E ele falou que com o tempo ele ia resolver isso pra eu ter paciência. Fora que o hotel era meio estranho, sabe? Em Dubai tudo é muito luxuoso, tudo é muito assim, né? E não sei, ali era uma coisa que não tinha muitas pessoas. E parece que tinha umas meninas que moravam sozinhas também. Não sei, eu não sei descrever, mas não era uma coisa no padrão Dubai. E como eu disse, eu não tava mesmo ligando pra todo luxo. E eu fiquei, né, esperando ele chegar do trabalho. Às vezes ele deixava eu sair com um cara que sempre me acompanhava. E alguns dias, outros dias ele. E até que depois de uma semana, teve uma noite que ele me amarrou na cama. Até aí eu falei, do lance dos fetiches, né? O que vai vir? Vai vir a pasta ou vai vir a pimenta? Não, ele me amarrou na cama. E aí ele fez xixi na minha cara. Eu não sabia se eu ria, não foi igual a experiência de cair no corpo. Eu não gostei. Achei que foi até um pouco humilhante.
O estranho é que o pouco tempo que eu tava lá, eu senti que parecia que alguém tava observando a gente naquele quarto. Era muito estranho. Rolou um estranhamento tão grande dessa parte do xixi, porque a gente não começou eu não comentava sobre isso. Eu podia ter falado que eu não tinha gostado. Mas eu não sei. Meio que me paralisou, me anestesiou. E me anestesiou mais na outra noite, né? Que ele deu um tempo, acho que de uns 5 dias. E aí a gente foi fazer amor na outra noite. E ele me veio com frascos. E nesses frascos tinham nomes em árabe. E era um frasco que não dava pra ver o que tinha dentro no conteúdo. E no meio lá do amor tal, ele virava e falava: agora você vai experimentar o Abdala. E aí ele jogava, abria minha boca e jogava lá o Abdala pra eu experimentar, que era xixi do Abdala. Que ele me deu a entender que eram pessoas da família dele. Eu comecei a falar que eu não queria aquilo, que tava nojento, que eu ia vomitar. E ele começou a me chacoalhar e falar que ele era o meu marido, que ali eu tinha que fazer o que ele mandasse, que eu não tinha saída e que era bom que eu aceitasse para a situação não ficar pior. Isso ele pegava meu braço, chacoalhando e falando. E ele não tava nem aí, você tava gritando, você tava falando que eu não queria. Era muito estranho, porque parecia que ninguém escutava ou que eu não conseguia entender no começo porque que era assim. Parecia que só tava gente ali. E eu pensei que isso fosse ficar só no xixi, mas não ficou só no xixi. Ele trouxe também frascos que tinham cocô. Eu nunca tinha visto a família dele, a esposa, nada. Isso assim, passando meses. E ele falava da minha esposa Ratixa. E tacava assim na minha cara, esfregava, enfiava na minha boca. E falava, é do meu filho, é do primo. E aí, de dia eu falei, olha, chega, vamos conversar, eu não quero mais isso. Não existe essa possibilidade de eu ficar vivendo dessa forma. Tudo bem, os primeiros fetiches do Brasil, mas isso, eu tô me sentindo humilhada, eu tô me sentindo mal. E ele falou, olha, não tem saída, me desculpa, eu sei que isso não é um comportamento bom, eu tenho esse desvio, mas eu peço que você tenha paciência comigo, porque agora eu sou seu marido. E aí eu falei, não, mas eu não quero mais, eu não quero ter paciência nenhuma, eu já falei pra você parar e você continua fazendo. E aí ele falou, olha, eu acho que você não entendeu, não tem saída. Você assinou um contrato de união estável comigo e nesse contrato eu te cadastrei na minha empresa, como se você fosse a minha funcionária e trabalhasse para mim. Esse contrato dura 1 ano e caso você queira quebrar esse contrato, você tem que pagar a multa de tantos milhões. E eu não vou pagar essa multa. Se você quiser pagar, você pode voltar para o Brasil, você pode se separar de mim, senão você vai ficar aqui e você vai aguentar. Eu não podia trabalhar. Eu não podia sair sozinha. Os números do meu celular, eles eram bloqueados e eu só podia usar a internet para postar algumas coisas quando ele estivesse do meu lado. Senão, eu não tinha internet, não tinha acesso a nada. Ele tinha que estar ali observando, porque a qualquer momento eu podia entrar em contato com alguém, contato da verdade, e pedir ajuda. Ele me comprava, assim, tudo de luxo, mas era para eu usar com ele à noite. Ou para desfilar comigo em alguma situação. Dentre uma das coisas que ele comprou foi uma coleira, que eu me senti uma aberração de circo, porque ele colocava e ficava fazendo eu andar em volta, como se fosse um cachorro. Parecia que ele estava se apresentando, que alguém estava assistindo aquilo, mas era só eu e ele, eu não entendia. Eu me sentia muito humilhada, eu não sentia prazer em fazer isso. Eu estava me sentindo muito mal, eu comecei a ficar depressiva. Eu queria fugir de alguma forma, eu não sabia como, eu não sabia por onde, eu não sabia falar árabe. Eu vivi essa loucura por 1 ano. E uma hora ele falava que ele ia se tratar, uma hora ele falava que era doença, outra hora ele falava que eu tinha que aguentar porque eu era a mulher dele. Depois ele falava que eu tinha que entender porque eu era a esposa dele e no outro momento ele falava que não tinha saída porque eu era escrava e eu ia passar por isso mesmo. E depois ele virava e falava, desculpa, mas a gente vai ter filhos e isso tudo vai mudar. Ele começou a me deixar louca. Até falar que ia na psicóloga, que a gente podia tentar terapia de casal. Ele falava, mas nada disso acontecia. E com isso o tempo ia passando. E quando eu vi, já tinha passado 1 ano nessa situação que eu não conseguia sair de jeito nenhum. Às vezes,
pelo menos no começo ele se declarava e eu ainda acreditava. Ele olhava nos meus olhos e falava: olha, eu investi muito para conseguir te achar, para conseguir te conectar. Você acha que eu fiz isso por nada? Você acha que eu não amo você? Você acha que não tem sentimento só por causa de um erro, por uma coisa que eu não consigo controlar? E muitas das vezes eu aceitei isso. Ele começou a falar que não foi o bar que deu meu endereço para ele, que na verdade ele tinha um amigo na polícia, que ele teve que correr atrás para conseguir todas as informações sobre mim. E ele falava isso orgulhoso de como ele me perseguiu para conseguir que eu ficasse do lado dele. Ele assumiu a perseguição e achava que isso era amor. Ele se sentia feliz por ter conseguido. Ele me prometia que eu ia poder fazer amigos, me prometia que eu ia poder sair, me prometia várias coisas, mas isso nunca acontecia. Prometia que eu ia sair daquela kitnet para uma casa, um apartamento normal em Dubai, e isso não acontecia. Até que um dia eu caí na cama. Eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ter os sintomas. Primeiro, os sintomas eram bem fracos. E ele fazia tudo comigo mesmo assim. Depois começou a ficar mais forte a ponto de eu cair na cama. Eu não quero falar qual é a doença que eu descobri que eu estava. E eu caí a ponto dele realmente falar: ok, agora eu preciso te levar no hospital. Só que ele me entregou no hospital por outra pessoa, não foi ele que deixou o nome dele lá, ele mandou outra pessoa. E aí eu comecei a ter crises, eu tive que ficar internada e não tinha ninguém lá por mim. Ele sumiu, ele me descartou, me abandonou no hospital com conta, com tudo, no nome de uma pessoa que ninguém encontrava. E eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. Até que uma das mulheres da limpeza parou pra me escutar. Era uma colombiana. E ela começou a conversar comigo, eu comecei a contar tudo. E foi ela que começou a me dar auxílio para que eu saísse dessa situação. De ficar na casa, de ir até a embaixada, de resolver questão de dinheiro que eu não tinha e de como que ia ficar tudo isso do hospital. E quando eu olhei o celular, tinha uma mensagem que eu não sei como que chegou, porque era como um número não identificado. E essa mensagem, ela tinha chegado antes de eu sair do hospital, eu que não tinha visto, porque naquela hora eu não tinha internet, não tinha mais nada naquele celular. Na verdade, foi ele que deixou, né? Ele deixou escrito pra mim que ele queria se separar, que ele ia trabalhar nesse divórcio, que eu não precisava correr atrás de nenhuma documentação, porque o divórcio já estava feito, e que com a quebra do divórcio também se quebrava o meu visto de trabalho, e que naquele momento eu não tinha mais visto, eu não tinha mais nada, e que era para eu me virar e correr atrás, se eu quisesse voltar para o Brasil, ou se eu quisesse se eu quisesse ficar em Dubai, que ele não tinha mais nada a ver com isso, que o nome dele não estava mais colocado em nenhuma das situações, e que era para eu me virar. Eu lia e relia e eu chorava copiosamente. E essa colombiana falando: calma, me conta tudo o que aconteceu. Eu quero entender. Essa mulher, eu não sei, foi um anjo assim que apareceu na minha vida. E eu comecei a contar tudo pra ela. E ela começou a me trazer reflexões de sinais que eu não tinha percebido. Primeiro ela falou que eu devia estar muito apaixonada, louca e cega, pra não entender que aquilo nunca foi um casamento. Que ela tinha amigas que já tinham passado por essa situação, mas porque elas tinham aceitado fazer isso para ganhar dinheiro. Elas sabiam de tudo o que ia acontecer, que jamais um árabe colocaria a esposa dele em uma kitnet na situação que eu descrevi, e que esses lugares eram lugares onde as mulheres eram usadas fetiches e desejos malucos, e que vários homens assistiam. Mas eu falei pra ela: não, mas não tinha ninguém lá assistindo, era só eu e ele. E aí ela me explicou que, na verdade, não é que eles ficavam em volta assistindo, mas que com certeza tinham câmeras no apartamento, em lugares específicos, e que esses homens ficavam em cabines separadas, onde eles falavam o que eles queriam assistir, pagavam por isso, e ali acontecia toda a situação. Eu não acreditei nisso, eu não conseguia acreditar. Eu falei: não, não é impossível. Muitas das coisas que ela falou batia com o que tinha acontecido, mas eu não queria acreditar. E o pior é que as mulheres que faziam isso, elas faziam com consciência e elas tinham o dinheiro dela. Eu não tinha ganhado dinheiro nenhum. Então, na cabeça dela, ele tinha me vendido ou então estava fazendo
e recebendo dinheiro por mim. E uma das provas é que esse contrato nunca foi um contrato de união estável e nem de casamento, por isso que ele correu tanto falando que eu não precisava me preocupar, que ele já tinha quebrado, sem assinatura minha e nem nada, que na verdade devia ser um contrato para essa empresa desse trabalho, que como eu não entendia árabe, eu não entendi, e que ele devia ser o que estava ali empresariando, que eu só devia ter assinado algo para trabalhar, para eu ter o visto, para não ser ilegal e para ele me usar. E ela ainda foi mais funda, ela começou a olhar para mim e falar: olha, eu sei que você tá aí toda fragilizada, mas tenta colocar na sua cabeça, você sabe o nome dele inteiro por acaso? Você viu alguém da família dele? Você conheceu algum amigo dele? E a minha resposta era sempre negativa para qualquer coisa que ela falasse que pudesse ajudar eu a identificar ele. E aí eu fui percebendo que realmente eu tinha caído numa cilada, que eu tinha sido usada e que eu não estava nem percebendo. Ela trabalhava muitas horas por dia porque era imigrante. E eu comecei assim a ficar com tanta vergonha, porque as coisas ligavam tanto e não tinha onde eu achar esse cara. Não tinha mais nada, não tinha conta no Instagram, o nome dele não batia nada com nada, nenhuma busca, não dava nenhum resultado nas buscas. Eu comecei a ficar muito mal comigo, de eu não ter percebido nada. Ao mesmo tempo, essa mulher, junto com outras estrangeiras, me ajudaram um tempo até eu conseguir pequenos trabalhos e juntar dinheiro para voltar de novo para o Brasil. Mesmo fazendo denúncia, os detalhes que eu tinha das coisas eram muito pouco. Não era possível encontrar esse cara em lugar nenhum. Eu acho que essa é a pior situação, porque ele continua por aí. Será que o sequestro não foi uma forma de assustar essa Amana para que ela tivesse mais certeza de ir para Dubai? Com toda a habilidade de conseguir identificação e informações da vida dessa Amana, não faz esse cara um caça-talentos? Essa forma que algumas mulheres aceitam fazer para ganhar dinheiro? Será que o cocô e o xixi com o nome de pessoas não eram dos árabes ou estrangeiros que estavam em cabines assistindo e pediam para que o cocô e o xixi de algum deles ou da família fosse usado para eles assistirem? Será que o Abdu era casado? Será que o nome dele é Abdu? Será que ele é árabe? Muitas perguntas, muitas reflexões, e essa parte eu deixo com vocês nos comentários. Até a próxima história do canal.